E aí, pessoal, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo onde a gente vai direto ao ponto para resolver aqueles problemas do dia a dia. Hoje o papo é sobre uma técnica de SQL que, olha, quando a gente entende de verdade, vira uma carta na manga. Usar subqueries dentro do comando update. Bora ver como sincronizar tabelas de um jeito inteligente e automático para dar adeus de vez aos dados inconsistentes. Vamos lá. Quem nunca passou por isso, né? A gente tem lá uma tabela de produtos com os preços e, em outra, uma tabela de promoções com descontos. E aí, na hora de mostrar o valor final, os dados simplesmente não batem. Ficar mantendo isso na mão é, sinceramente, uma receita para o desastre. Sem contar que é um trabalho repetitivo e muito chato. Mas calma, para essa dor de cabeça, existe uma solução que é, nossa, extremamente elegante. A ideia aqui é deixar o próprio SQL fazer o trabalho pesado, sabe? Criar uma automação que garanta a consistência dos dados para a gente. E é exatamente aqui que subconsultas ou subqueries no update entram em cena com tudo. Ok, mas o que é essa tal de subconsulta? Pensa nela como uma espécie de mini query que funciona como uma assistente. Ela vai lá, executa uma tarefa bem específica, no nosso caso, ir até uma outra tabela, achar uma informação precisa, tipo um valor de desconto, e entregar essa informação de bandeja para o comando principal, que é o update. É um conceito simples, mas o poder disso é gigante. Agora, dá uma olhada na estrutura. Pode até parecer um pouco intimidadora de primeira, mas a lógica é bem direta, viu? O banco de dados vai primeiro executar o que está dentro dos parênteses, o nosso select. Ele vai lá e acha o valor. Só depois que ele tem esse valor em mãos é que o comando update, o de fora, pega esse resultado e usa para atualizar a coluna que a gente mandou. É tipo uma operação em duas etapas, mas que o SQL faz de uma vez só. Beleza, a teoria é super importante, mas nada como botar a mão na massa para a coisa fazer sentido de verdade, né? Vamos pegar aquele cenário clássico de aplicar descontos que estão numa tabela de promoções direto na nossa tabela de produtos. Olha só o nosso ponto de partida. Aqui à esquerda, a gente tem a tabela produtos com os preços cheios, sem desconto. E na direita, a tabela promoções, que está dizendo que o produto com ID 1 tem 10 de desconto e o ID 2 tem 20. Tá claro que os preços na tabela principal estão desatualizados. A gente precisa corrigir isso aí. E aqui está o comando que resolve tudo, a nossa query mágica. Vamos quebrar ela em partes para entender bem. A linha set preço igual a preço menos está dizendo para o banco, pegue o preço atual e subtraia o valor que a subconsulta encontrar. A subconsulta Select Desconto Sync é o coração da lógica. Para cada produto que está sendo atualizado, ela vai na tabela Promoções e busca o desconto certinho, usando a condição Where para amarrar as duas tabelas pelo ID do produto. Ah, e aquele where in no final, aquilo ali é um filtro de segurança e otimização. Ele garante que a gente só vai tentar atualizar os produtos que realmente têm uma promoção ativa. Genial, né? E pronto! Olha só que beleza o resultado. Depois de rodar a query, a tabela Produtos fica perfeitamente atualizada, o preço do mouse caiu para 40, o do teclado para 80 e o monitor, que não estava na tabela de promoções, continua intacto com o mesmo preço. Consistência alcançada com um único comando. Lindo de ver. Mas ó, aplicar descontos é só a ponta do iceberg. Agora que a gente pegou a mecânica da coisa, vamos ver como essa ferramenta é um verdadeiro canivete suíço para automatizar todo tipo de processo de negócio que a gente encontra por aí. Pensa só no poder disso. Dá para atualizar o status de um pedido para pago automaticamente assim que o registro dele aparece na tabela de pagamentos. Ou então, consolidar o estoque total de um item somando os valores de várias filiais diferentes. E que tal manter um campo de total gasto sempre atualizado na tabela de clientes? Tudo isso de forma automática, confiável e sem nenhuma intervenção manual. É produtividade na veia. Claro, como todo grande poder, esse também vem com grandes responsabilidades. Essa técnica é fantástica, mas existem algumas armadilhas que a gente precisa conhecer. Vamos ver agora as dicas de profissional para usar isso com segurança e evitar qualquer dor de cabeça. Então vamos lá, muita atenção aqui. Primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos. A subconsulta precisa obrigatoriamente retornar um e somente um valor para cada linha que vai ser atualizada. Se ela retornar dois, três ou nenhum valor, o banco de dados não vai saber o que fazer e erro na tela. Segundo, performance. Em tabelas com milhões de registros, se as colunas que você usa nos wheres não tiverem índices, a consulta pode ficar extremamente lenta. E por último, a regra de ouro de qualquer dev ou DBA. Sempre, mas sempre mesmo, teste a lógica da sua subconsulta com um select antes de rodar o update. É a sua rede de segurança para garantir que você não vai alterar dados de forma errada. Confia.
Chegamos na reta final. A gente viu o problema da inconsistência de dados, a solução com subqueries no update, passamos por um exemplo prático e vimos os cuidados que a gente precisa ter. Agora, vamos amarrar tudo isso e ver o que a gente leva para casa. Então, qual o grande aprendizado de hoje? Agora, a gente tem na mão uma ferramenta poderosa para automatizar a sincronização de dados, para garantir que as informações no banco sejam sempre precisas, para eliminar aquele trabalho manual chato e, claro, para adicionar uma técnica de nível profissional ao nosso repertório de SQL. É o tipo de conhecimento que separa quem apenas usa o banco de dados de quem realmente o domina. E aí, curtiu a dica? Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, a melhor maneira de dar aquela força para o canal continuar crescendo é deixando o seu like, compartilhando com a galera e, o mais importante, seguindo o canal. E me conta aí nos comentários, qual o próximo assunto de SQL ou banco de dados que a gente deveria destrinchar aqui? O engajamento de vocês é o maior combustível para eu continuar criando mais conteúdo. E para fechar, uma pergunta para a comunidade. Eu ando pensando bastante na possibilidade de criar uma área de membros, sabe? Com conteúdos mais aprofundados, projetos práticos, coisas bem exclusivas. E eu queria muito saber a opinião de quem acompanha. Uma área assim faria sentido? E se sim, qual seria um valor mensal que vocês acham justo por esse acesso? A opinião de vocês é fundamental para eu definir os próximos passos. Deixem aí nos comentários. Valeu demais pela companhia e até a próxima!